Livro de Jó, capítulo 18, em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros os espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado. E isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentar-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. No seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na vereda, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Quando nós observamos este texto, nós percebemos que o diálogo entre Jó e os seus amigos, eles se estreitam cada vez mais e falam de coisas ainda mais profundas diante do decorrer desses diálogos e particularmente no decorrer do livro de Jó. E discutindo sobre este assunto esses dias, Deus me levou a algo muito interessante acerca de Jó. Jó é a plena revelação da nossa natureza humana. E aí talvez você possa questionar, mas pastor, Jó é muito bom, é muito forte. Como é que ele pode se parecer comigo, que sou fraco, que sou debilitado, enfim, que muitas vezes erro e tudo mais? Mas guarde essa mensagem na sua cabeça. A verdade de Deus sobressai as nossas crenças. A verdade de Deus sobressai ou ultrapassa as nossas crenças. Parece controverso, parece paradoxo, mas deixa eu trazer a perspectiva da visão de Jó em relação a tudo o que estava acontecendo diante dessa revelação que o amigo de Jó traz. Ele já começa fazendo perguntas.
Até quando porei dar fim às tuas palavras? Por quê? As palavras de Jó nada mais era do que a palavra de quem sabia de todas as coisas. Jó mais parecia Deus do que o próprio Deus. Porque Jó sabia porque estava sendo afligido, sabia que a culpa era de Deus, sabia que os sofrimentos eram o pé de Deus no seu pescoço e por aí vai. Jó sabia de tudo. E nos diálogos com seus amigos, Jó revela ainda mais esse seu saber de tudo. E aí é quando chega essa primeira parte das nossas crenças. As verdades de Deus sobressaem sobre as nossas crenças. Jó não sabia porque estava sofrendo, Jó não sabia porque estava passando por tudo aquilo, Jó não tinha ciência clara a respeito de tudo que estava se passando sobre sua vida, pois era um homem que tinha muitos bens, que tinha muitos filhos, que tinha uma vida abençoada, de que todos vinham pedir conselho e de repente Jó passa de cima a estar embaixo. Sem dinheiro, sem animais, sem empregados e ainda mais enfermo. Que situação, hein? Que situação. Mas é justamente nisso que nós devemos observar o quanto Jó revela a natureza humana. E eu até perguntava a um amigo, irmão, essa semana, disse, imagine se... E aí eu falei a data do acidente que ele teve, que ele está ainda se recuperando. Meu amigo Daniel Ponciano. Eu disse, imagine se naquele dia do acidente não tivesse tido o acidente. Você tivesse chegado em casa, sua casa fosse uma mansão, tivesse piscina, tivesse uma governanta, que tivesse organizado toda a sua casa, quando chegasse em casa seus filhos estivessem todos já cuidados, todos já bem vestidos, tomado banho, sua esposa ali cheirosa e maravilhosa ali esperando para dar um cheiro. Imagine como seria a sua expressão para com Deus. Ô glória, ô glória, ô glória. Mas não foi isso que aconteceu. Ele sofreu um acidente e esse acidente levou ele a ter outras reflexões na sua vida. Momentos de crise existencial, nós seres humanos temos todas as vezes que não conseguimos explicar por que estamos passando por adversidade. Por que tantos problemas sobrevêm sobre a minha vida? Por que tantas dificuldades? Por que eu sofro tanto? Deus está me castigando. É assim ou não é? É assim. Deus está me castigando. E aí quando nós olhamos sobre as palavras de Bildade, nós percebemos que ele fala que as atribuições do fim ruim, do fim trágico, está na vida dos ímpios e não dos justos. E aí nós precisamos entender claramente aquilo que Bildade está querendo trazer para Jó. Porque eu já vi pregadores falar que os amigos de Jó perturbaram sua vida, vieram a ele, falaram absurdos e tudo mais. E eu já li algumas vezes o livro de Jó, mas ultimamente o Senhor tem me levado para um esclarecimento acerca dessa revelação impressionante. Porque muitos não observam o pecado de Jó, e por não observarem o pecado de Jó, não sabem por que Jó está passando por tudo isso. E a culpa de estar passando por essa adversidade não é de Deus, nem dos caprichos de Deus, nem de uma aposta de Deus com Satanás. Não é.
Não é. Jó está passando por isso para que Deus possa corrigir o seu pecado e assim não venha perder a sua alma. Mas, pastor, Deus dá testemunho de Jó. Claro, Deus ama Jó. Deus quer o bem de Jó. Deus sabe que pode contar com Jó para aconselhar aqueles que Deus traz para ele. Mas, mesmo que Deus tenha dado bom testemunho de Jó, não quer dizer que Jó não tenha pecado. Porque se Jó não tem pecado, para que Cristo vem então? Se Jó não tem pecado, então ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não nasceu do cruzamento de homem e mulher. Porque se Jó foi concebido a partir de um cruzamento de homem e mulher, logo Jó é pecador. E Jó sendo pecador, Jó precisa reconhecer isso. E aí, se você não sabe, no capítulo 1 está a primeira revelação do pecado de Jó que Deus precisava corrigir. Jó se auto-justificava. Jó se auto-justificava. E pensei eu que os meus filhos tinham pecado, mas eu sacrifiquei por eles. Peraí. E por você não? Quer dizer que você não pecou não? Quer dizer que você não precisa de sacrifício? Caramba, é Jesus Cristo. Autojustificação é o primeiro pecado de Jó. E aí, depois que lhe sobrevém toda a carga de problemas, porque Deus libera o cinturão dele, que é Satanás, é o cinturão de Deus. Deus libera o cinturão para corrigir Jó e não perder a sua alma. Jó não podia se auto-justificar. E aí, por este motivo, Deus permite que Satanás entre na vida de Jó e faça a maior bagunça. Porque Jó precisava ser corrigido, Jó tinha uma imensa estatura e não era qualquer coisa que iria tirar Jó do sério. Mas Deus levou Jó aos seus limites, ao ponto de Jó murmurar, de Jó reclamar, enfim, Jó culpar Deus por aquilo que ele estava passando, mas a abertura do problema, quem deu foi Jó. Porque todos os problemas, todas as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas são aberturas na legalidade de que Satanás venha cirandar nas nossas vidas. Nós é que abrimos isso, nós temos a lei, que é a palavra do Senhor. E a partir do momento que nós não a cumprimos em nossas vidas, nós abrimos legalidade. E essa legalidade é justamente o que traz as adversidades. Porque Satanás está babando para acabar conosco. E é justamente aí onde está o grande ponto. Jó, um homem forte, firme, agora murmurador. Veja que coisa interessante. Veja se não revela a natureza do ser humano. Se está no bem bom, é tudo ótimo, tudo perfeito, tudo nota 10. Agora, se Deus permite que Satanás entre e dê uma cirandada, vixe, o ser humano muda totalmente. Muda totalmente. E é justamente nisso que Jó tem muito a nos ensinar. Que o livro de Jó em si nos mostra e nos traz clareza sobre aquilo que nós estamos passando. Se você está passando por adversidades, lembre-se, essas adversidades que você passa nada mais é do que o cinturão de Deus sobre sua vida para você se corrigir. E pare de perguntar, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não é Ele. Não é Ele. Somos nós. Somos nós que trazemos os problemas para as nossas vidas. Somos nós o culpado de toda essa adversidade. E devemos louvar a Deus todos os dias, porque Ele não permite que nós venhamos a sucumbir.
Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós percebemos que Deus estava ali olhando. Satanás queria tragá-lo com tudo. Mas Deus disse, epa, espera aí. Limite. Com o meu servo Jó, tenha limite. Você só vai até aqui. E ponto final. E Deus libera os seus cinturões de acordo com as nossas forças, com a nossa capacidade. Se você for olhar, eu sempre tenho dito aqui nos comentários que se Deus libera Satanás como liberou para Jó na vida de Pedro, tinha aniquilado Pedro. Mas Jesus disse o quê? Eu roguei ao Pai para que ele não permita que Satanás se irande contigo. Mas Pedro até que precisava. Mas Pedro não aguentava. Pedro negou Jesus sem nenhuma forcinha de Satanás. Imagine se Satanás bota força. Então, lembre-se que se você está passando por adversidade, Deus está com você. Deus está ao seu lado. Mas você precisa aprender porque você está nisso. Você precisa entender porque você está nisso. Você precisa avaliar, autoavaliar. Por que eu estou passando por isso? Qual foi o erro que eu cometi que me trouxe essa adversidade? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu tropecei? Onde foi que eu me afastei de ti, Deus? E quando você olha para o lugar certo, você vai perceber que você vai chegar muito mais rápido às soluções dos seus problemas. Você vai chegar muito mais rápido. Jó poderia não ter passado, os historiadores dizem que Jó passou 9 meses. Jó poderia não ter passado todo esse tempo. Poderia ter sido mais curto. Mas Jó foi resistente. Jó foi resistente. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber o quanto Jó resistiu para assumir. Se você for olhar as palavras dos amigos de Jó, você vai perceber que lá na frente o próprio Deus fala coisas parecidas com o que os amigos de Jó disseram a ele e ele não aceitou de jeito e hipótese nenhuma. É tanto que o amigo Bildade já começa dizendo: até quando poreis fim às palavras? Considera bem e então falaremos. Veja como é que ele começa. E mais uma pergunta ele faz: por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Você está dizendo que Deus trata-nos como animais? Como imundos? Nós acreditando em Deus, nós estando com Deus? Você está dizendo isso? Ah, para com isso. Para com isso. E aí ele complementa dizendo: ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Aquilo que você está pensando, aquilo que você está refletindo, não faz o mínimo de sentido. Achar que Deus não está contigo, ainda que esteja em adversidade, você está louco. Deus está contigo. Agora, se tu estás passando por isso, faz uma autorreflexão. Olha para dentro de você. Veja onde você errou. E se conserta. Que nós possamos aprender com os ensinamentos da palavra de Deus, trazida como exemplos os amigos de Jó e Jó. E que possamos corrigir todos os nossos problemas. Porque os nossos problemas, quem corrigirá somos nós. Não adianta dizer: eu aceitei a Jesus e continuar pecando. Ah, não, ele perdoa. Sim, ele perdoa. Mas se você faz isso um esporte, não espere o perdão, porque você não se arrependeu. Porque o perdão vem a partir do arrependimento. E quando você se arrepende e entrega-se para Jesus, você vira 180 graus. Você passa a não ir mais no caminho do mundo. Você vai contrário ao mundo.
É dolorosa a caminhada? Eu sei que é. Mas lembre-se, o fim é glorioso. O fim é glorioso. Por isso, possamos fazer nossas autorreflexões, que possamos identificar em onde nós estamos errando, que possamos perguntar, Espírito Santo, nos ajude a entender onde é que eu estou errando. E abra os seus ouvidos, porque Ele corrigirá, Ele te ajudará a corrigir. Ele te ajudará, porque Ele tem interesse que nós estejamos bem. Ele tem interesse que nós sejamos salvos. Ele tem interesse em nos levar para a sua habitação. O maior propósito de Deus para conosco é nos dar a vida eterna, ainda que não mereçamos. Mas é porque o seu grande amor está empenhado nisso, em nos dar a vida eterna. Por isso, se você ainda não se arrependeu, se você ainda vive numa vida de pecado, chegou a hora de você arrepender-se. E arrepender-se é olhar para trás e dizer: tudo o que eu fiz está errado e eu não quero mais. E você pode entregar hoje a sua vida para Jesus. Senhor, eu não quero mais viver esse pecado. Senhor, eu não quero mais viver fazendo algo que vá contra ti. Eu quero estar na tua presença, eu quero receber a tua bênção. Eu quero receber o teu Santo Espírito habitando dentro de mim. Por isso a palavra que eu termino é: arrependa-se. Abandone a prática do pecado. Vem para Jesus, porque Ele te perdoará nesse exato momento. Jesus é perdão. Jesus é remissão de pecados. Mas Jesus também é uma volta de 180 graus para irmos na contramão do mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que lhe ajude a você se arrepender dos seus pecados e você empenhar a sua vida em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que Jesus dispense salvação sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.